Sejam bem-vindos ao Lan House, um programinha de conversas analógicas sobre o mundo digital. Eu me chamo Matheus Sodré, sou nascido e criado na internet, pesquiso cultura e futuro e juntei muita gente que eu gosto e admiro e que trabalha com internet para bater um papo sobre o estado atual das coisas, sobre o estado atual do cyberespaço. A conversa hoje é com a Juvi e a Juvi é demais. Quando eu pedi a ela uma bio para entender como descrevê-la para esse programa, veio um texto que abre com a seguinte frase: a web namorada do Brasil é produtora de conteúdo e produtora musical. Eu concordo com essa afirmação. A Juvi tem um estilo único de conversar sobre o cotidiano e estilo de vida das pessoas, com crônicas cheias de humor, verdade e vulnerabilidade. E nesse dia, em janeiro de 2025, ela preparou na casa dela 2 negrones deliciosos antes da gente começar a conversar. Eu amei o chá que eu tomei com o André Alves, o tabaco que eu fumei com a Gabi, o café que eu tomei com a Mari e os pães de queijo que eu comi com o Thiago, a Dora e a Carol. Mas ser recebido com 2 negrones, honestamente, supera isso tudo. Ainda mais porque deviam ser 2 horas da tarde. De todas as conversas que eu tive, essa aqui talvez seja mais nostálgica. De uma nostalgia que eu espero não soar barata, mas sim um saudosismo entre 2 pessoas que cresceram numa internet que se pretendia coletiva, cheia de experimentações diferentes orientadas para a conexão entre pessoas. Jogos online, os famosos MMORPGs, fóruns de nicho, comunidades no Orkut, MSN, Club Penguin, Neopets, jogos do Cartoon Network, ICQ, salas de bate-papo, blogs, todos vestígios de uma internet que há não muito tempo era um lugar que a gente entrava e saía, e não um oceano no qual estamos mergulhados e parecemos estar nos afogando. E essa conversa também é sobre não binariedade. Qual que é o papel da internet na apresentação de novas identidades possíveis? E onde a hiperprodutificação das nossas vidas no digital começa a interferir nesse processo de expressão e nos roubar de outras formas de ser? Cara, eu tinha falado que a gente ia naturalmente deslizar no assunto, mas eu não tenho como migrar do assunto, né, coqueteleria para internet. Mas você tem quantos anos? Você tem 33. 33. Tem 29, né? Sim. Nós crescemos... Você é classe média também? Sim, classe média. Em algum momento, nos anos 90, minha família passou perrengues muito grandes. Por conta, pós-color, tipo... Uhum. Minha família tinha acabado de vender uma casa, tava com dinheiro, no outro dia... Aí a gente foi ascendendo pra classe média baixa ali. Tipo, a gente nunca chegou na classe média alta. Uhum. Meu irmão é formado em matemática, ele passou uns perrengues porque, academicamente, mas aí as coisas aconteceram, deram certo. Eu larguei faculdade de psicologia pra viver de arte doideira e as coisas acabaram dando certo, assim. Tipo, eu só tenho ensino médio, meu irmão foi no máximo e deu certo pras 2 pessoas de maneira diferente. Mas hoje, olhando enquanto adulta, antes eu pensava que a gente era classe média alta. Olhando hoje enquanto adulto, eu percebo que a gente não era classe média alta. Sabe, tipo assim, uns perrengues que a gente passava que eu achava que eram tipo chatice dos meus pais, ou sei lá, algum tipo de resistência deles, mas na verdade era só falta de grana mesmo, sabe? E você cresceu com acesso à internet, né? Eu demorei a ter acesso à internet. Eu lembro que por muito tempo o meu acesso à internet era na casa de amigos. Tipo, um amigo meu tem computador, sei lá, eu fui ter computador em 2006, meu primeiro computador, um Celeron, sabe? Tipo, com internet de escada. Eu demorei um tempo, assim. Por muito tempo a minha via de acesso era Lan House, internet, ou casa de amigo. De ir pra Lan House e jogar Tibia, sabe? Tipo, uma parada irado bem... demais, inclusive. Nossa, pra mim é o melhor MMO que já existiu, a Tibia. Eu gosto muito da era de MMO na internet, assim, porque eu acho que ela mistura, não que isso não exista mais, né? Mas ela mistura o senso de comunidade que você tinha tanto online quanto na Lan House, né? Uhum. Há uma questão da nossa faixa etária também, né? Que era muito público-alvo daquilo no momento onde a gente tinha ócio. Uhum. Hoje eu não consigo, por exemplo, sentar e todo dia jogar um MMO que eu fico grindando, sabe? Sim. Tipo, não vou fazer isso. Tem mais Exigia jogos, mais coisas. ócio de tipo, vou ficar 5 horas jogando aqui, né? Um ócio existencial, assim. Sim. Onde você escolhia entre brincar ou brincar daquilo, né? Exato. E, ao mesmo tempo, é muito doido, porque na minha cabeça, assim, quando eu penso saudosamente nos tempos da Lan House, nos tempos... Era um acesso limitado, mas ao mesmo tempo... E óbvio, pela nossa idade, naquela época, tem uma coisa muito aspiracional, né? Tipo, inclusive, acabou caindo o assunto aqui Lan House, o nome do podcast é Lan House. Uhum. E acho que vem de uma
Não de uma vontade de brincar com nostalgia, porque eu sou muito contrário a essa... Eu acho a nostalgia uma coisa muito perigosa. Mas acessando esse lugar nosso de nostalgia, assim, nós somos filhos da internet, né? Sim. E da internet encontra um sonho de uma coisa misteriosa, algo que a gente conhecia mais do que os nossos pais, né? E algo que a gente não conhecia as implicações, né? A gente não sabia que a internet... A gente não fazia ideia de que muito ali perto a gente ia virar a chave para a Web 2.0, a internet ia corporativizar, ia virar rede social, etc. Mesmo já estando tudo ali, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a internet teve um papel de formação na minha identidade, tipo, produção de gosto, produção de interesse, que em algum lugar, obviamente, né, tem uma dualidade ali de consumir cultura global, leia-se cultura americana, né, estadunidense. Mas, ao mesmo tempo... Foi uma coisa muito importante na minha identidade, assim, né? Nos meus gostos, nos meus interesses. E principalmente a entrada da minha adolescência na vida adulta, posteriormente, foi uma coisa muito determinante, assim, em gostos, assim, né? E, bom, a sua casa, é muito difícil imaginar que você não passou por um processo parecido olhando a sua casa, né? Não. A internet mudou minha vida. Ela me libertou de coisas terríveis. Porque eu fui evangélica até 21 anos de idade. 21. Tipo, tem pouco tempo, assim, relativamente, se a gente for pensar. Tipo, eu vivi mais tempo dentro da igreja do que fora. E era, tipo, fervoroso? Não, era nível... Eu tocava na igreja, eu e meu irmão, a gente tocava na igreja. A gente pregava na igreja. A gente já teve uma igreja dentro da nossa casa. Tipo... Mas como assim? É porque nessa igreja que eu frequentava, quando eu queria se abrir um templo em um bairro novo da cidade, se fazia um teste, né? Uma filial, uma mini filial, né? Aí pegava-se a casa de alguém e fazia o que chamava de ponto de pregação. Que aí botava uns bancos de igreja ali, um púlpito e, sei lá, tinha culto toda quarta. E você cresceu onde? Em Volta Redonda, interior do Rio. Então, era uma parada que a internet tinha uma certa proibição dentro da igreja. Tipo, por exemplo, as pessoas tinham MSN, mas Orkut não podia ter. O Orkut era proibido, aí tinham pregações falando que o Orkut era uma parada do mal, que o Orkut significava não sei o que, do abismo, e não pode entrar no Orkut porque é um lugar de perversão, sabe? Mas no final das contas, com a maturidade de hoje, eu entendi que eles não deixavam entrar no Orkut porque se você digitasse o nome da igreja, você ia parar numa comunidade de pessoas que eram ex dessa igreja e que expunham todos os podres, sejam podres teológicos, sejam podres ali jurídicos, sociais e abusos e dinâmicas perversas da coisa. Então, por exemplo, o Orkut, a relação que eu tive com essa rede social o tempo todo era através de um fake. Eu usava um fake, ponto. Na época eu gostava muito de Fresno, eu tinha um fake que chamava Rodrigo Tavares, e aí eu frequentava muitos lugares ali, tipo comunidade para baixar filme, para baixar disco. E a internet estava nesse lugar, porque ao mesmo tempo que eu estava na igreja tocando guitarra, sei lá, eu comecei a ficar muito viciado em metal e Angra era a minha banda preferida até hoje, tem várias tatuagens do Angra e tal. Fiz uma essa semana. Eu amo Angra, já trabalhei pro Angra, né? Já fui social media. Você trabalhou pro Angra? Fui social media do Angra, por isso que eu vim pra São Paulo. Porra, que foda. Muito doido, muito doido. Você veio a trabalho pro Angra, isso? Sim. E também já fiz trampo de lyric video pro Angra. Eu trabalhava com motion graphics também. Caralho. Antes de trabalhar com social media, já fiz alguns trabalhos de arte pro Angra. E é tipo, a banda da minha vida. É a banda que me fez sair da igreja, assim. Porque eu lembro quando eu ouvi o disco Temple of Shadows, que tinha acabado de sair ali, eu ficava ouvindo ele jogando CS numa lan house em Cabo Frio. E eu ouvia o disco no Rádio Wall, que eles disponibilizavam alguns discos ali. Aí tinha o Temple of Shadows lá. E o Temple of Shadows é justamente a história de um cavaleiro cruzado que começa a questionar as próprias cruzadas e tipo, por que a gente tá matando em nome de Deus? Talvez Deus não seja amor, talvez Lúcifer seja o lado certo, porque o que a gente tá fazendo em nome de Deus aqui é uma merda. E isso se confunde muito com a minha trajetória de vida também, porque em algum momento eu tava na figura desse cruzado e aí eu percebi, tá, pra que eu tô fazendo tudo isso? Tipo, porque eu fui muito fundo, tipo, a internet entra também dentro disso, tanto do ponto de vista para me libertar, quando eu fui acessar alguns podcasts cristãos mais progressistas, tipo o Irmãos.com, que é uma galera que tem uma visão muito progressista de esquerda e muito teologicamente embasada, coisa que eu não tinha na igreja. Mas antes disso, eu consumi o curso do Olavo de Carvalho. Saca? Pela internet. Caraca. Então, tipo, era uma jornada de
permissão e não permissão e descobertas que umas foram muito boas, outras foram muito ruins, porque se não fosse a internet, eu não teria sido uma pessoa de direita extremamente preconceituosa até certa fase da minha vida. Já na vida adulta, é isso? Já na vida adulta, ali com uns 21 anos. Quando eu entrei na faculdade de psicologia com 22, 21, nesse meio termo, em 2011, que eu comecei a virar uma pessoa de esquerda. Tipo assim, em 2013, manifestações que eu fui entender que, eu sou uma pessoa de esquerda. Engraçado, sabe? né? Porque pra muita gente, as manifestações de 2013, que são até um ponto muito interessante de você trazer, assim, porque representam pra mim o ponto de virada crucial da internet, né? Uhum. Porque é um momento onde a internet sai de um lugar, não literalmente, né? Mas simbolicamente, a internet era uma coisa que você explorava e que o seu acesso a conhecimento, ele era limitado somente pela sua curiosidade. Uhum. Então, pô, a quantidade de jogo que eu joguei, né? E o meu computador era muito ruim. Era um computador de família velho, então o meu computador ele era muito limitado, assim. E aí eu, sei lá, modava jogos velhos, sabe? Eu achava jogos dos anos 90. Sim. Ao mesmo tempo, porra, álbum de música, filme. Eu tinha biblioteca de filmes. Nossa. Filmes gravados em... Como é que era? BR Hip? RMVB? RMVB, Real que eram Player. 4 pixels. Sim, Real Player. eu via Naruto, assim. Eu vi Simpsons, vi Dexter, Nossa. assim. Tipo, e, pô, com 11, 12 anos de idade, né? Então, eu tinha um entendimento da internet como essa coisa infinita. Quando surge o Facebook, a gente não tem a menor noção, né, do potencial dele, mas em 2013, ele consolida essa ideia de praça global, né? Tanto é que a gente tem as democracias digitais, né? Tipo, a gente tem a Primavera Árabe, a gente tem a Praça Maidan na Ucrânia, tem a Occupy Wall Street, tem Jornadas de Junho. O mundo inteiro desperta por uma ideia muito ingênua que a gente tinha, que era tipo assim, falta só os políticos saberem a realidade. Sim. Eles estão lá em Brasília, mas se eles souberem o que o povo acha deles, Eles estão fodidos. eles estão fodidos. Uhum. Comunidade do Orkut tem que botar o filho do deputado pra estudar na escola pública. O deputado tem que ser obrigado a usar o SUS. Sim. Aquela coisa muito, tipo... E é muito engraçado, porque era uma consciência política que a gente tinha muito, muito minúscula, e ao mesmo tempo 2013 dava a perspectiva de que talvez a gente estava ganhando, adquirindo, por causa da internet, uma consciência política. Porque até então o fluxo da internet era otimista, e a gente também flutuava num momento otimista de Brasil. Sim. Num Brasil do futuro, né? Sim. O país finalmente está entrando no futuro. E tinha essa discussão em 2013 nas manifestações que vai ser com partido ou sem partido? Nossa. Nossa! E o tanto de gente, não, tem que ser sem partido, é o povo. E isso é uma alienação política que a gente sabe. O povo unido trabalha sem partido. Exato, nossa. E isso a gente sabe que hoje desembocou num neofascismo. Essa ideia de ser sem partido. E muita gente tem reticências quanto a isso, mas é simplesmente você pegar ali o pipeline, né? Porque o povo unido trabalha sem partido. Qual é o partido que ele tá criticando? Quais são as bandeiras que estavam na rua em 2013? São as bandeiras de esquerda, porque a rua era da esquerda. Sim. Então essa frase sozinha, ela demole a esquerda e ela traumatiza a esquerda pra fora da rua. Com também muita perseguição policial e política que aconteceu, com muitas pessoas que se fuderam, teve gente que foi presa, que teve a vida assim, interrompida, né, durante esse período, gente de esquerda, obviamente. Em paralelo, né, com uma ascensão midiática de coisas como a MBL, né? Sim. Que é um partido não formal, né? E essa ideia, aí surge um lavajatismo ali, né? Sim. De, tipo, talvez seja só uma questão do bem se unir, né? O Tropa de Elite 2, que o Freixo, o Fraga, né? Mas que é o Freixo, e o Nascimento, eles se juntam pra falar que a polícia tem que acabar e o sistema é foda. E parece que uma galera de bem pode resolver as coisas, né? E o Facebook, ele traz muito essa virada da internet, que a internet se torna... Ela sempre foi política e ela sempre foi inevitavelmente corporativa. A gente que eu acho que era muito ingênuo quanto a isso, mas ela já nasce como uma coisa corporativa, né? O cyberespaço ele sempre foi corporativo, mas naquele momento eu acho que ele marca uma coisa muito assim, cara, eles têm um poder institucional. 3 anos depois, o Trump é eleito pela primeira vez, doido falar pela primeira vez, né? O Trump é eleito pela primeira vez em cima de Cambridge Analytica, em cima de venda de dados, né? E a gente entende naquele momento que o mundo inteiro está conectado num só lugar. Sim. Viraliza para todos. Todos veem uma mesma coisa, né? Existe uma dimensão identitária de cada um que é colocado na rede social. Pela primeira vez, a gente se expressa para além da vida real. Porque todo mundo usava Orkut, mas era
espaçado, né? Eram ilhas, né? Tipo... Eram ilhas, e eram pequenos fóruns. Cara, o Orkut era um puta Reddit, né? É. Assim, se você parar pra pensar, ele é um Reddit 1000 vezes melhor do que o Reddit é, e jamais será. Mas eu fico pensando também o quanto de merda rolava no Orkut por falta de moderação, né? Total. Que comunidades obscuras a gente não frequentava. E clássicas também. Tem algumas, tipo, fotos de gente morta. Sim. Perfis de gente morta, que era até uma sigla, era tipo... PGM, perfil de gente morta, um bagulho assim, tipo... Tinha várias coisas muito obscuras, assim como os sites, né, cara? Sim, o assustador.com era uma parada insana. Então, tá ligado no Wayback Machine? Sim. O Wayback Machine, explicando pra galera que tá ouvindo, o Internet Archive, talvez seja a instituição mais importante da internet hoje, é uma instituição de preservação de conteúdo e mídia da internet. E o Wayback Machine é uma ferramenta deles que, basicamente, quando você acessa um site, o seu computador, o cache do seu computador, explicando muito porcamente, clica aquele site, grava aquele site, e o Wayback Machine ele tem a capacidade de colher informações se você disponibilizou-las em algum momento, explicando de um jeito muito simplório. Ou seja, você pode acessar como um site era em 1998. Se você quiser descobrir como era Globo.com, no seu começo, você tem lá. Eu entrei no assustador.com, no Wayback Machine, esses dias, assim. E é muito engraçada, até a categorização das coisas fala muito sobre uma internet diferente, porque as categorias são tipo... Fotos. Aí você clica, aí tem tipo, fotos de ETs, fotos de gente morta, fotos de coisas estranhas, fotos de não sei o quê. E você vai, assim. E é uma época que dependia da sua curiosidade. Exato. Dependia é um repositório de curiosidade mórbida. Né? Mas você tinha que procurar e pesquisar, e existia uma postura ativa diante da internet, né? E isso guiava muito. Sei lá, tipo... Pré-internet tinha aquela fita cassete Faces da Morte, lembra? Faces of Death. Tipo, hoje a gente sabe que grande parte ali era fake, mas só que, tipo, você tinha que ter a curiosidade de ver aquela fita, pensar se vai alugar ela, tinha uma escassez, né, porque tinham poucas. Aí depois vem isso de assustador.com. Hoje em dia, tipo, é quase que... Os vídeos verticais são quase que prostéticos, assim. Sim. Não é mais sobre o clique. Do nada você pode rolar o próximo e você pode ver uma parada nível assustador.com que você não pediu pra ver, exato, né? Que é uma invasão. Pluga em você. E, cara, um exemplo, assim, o meu explorar do Instagram nesse momento é uma coisa que eu tenho que clicar rápido na barra de pesquisa, porque uma vez apareceu no explorar um vídeo de uma pessoa, sei lá, com alguma doença estranha. E eu cliquei no vídeo no impulso. E eu saí do vídeo. E agora, e foi só essa vez. E agora aparece, tipo, toda vez que eu abro, eu clico em outras coisas, eu clico em coisas que não são aquilo, eu curto, eu salvei várias coisas inúteis de coisas não relacionadas, tipo, futebol. Tipo, me mostra outra coisa, pelo amor de Deus. Música, tá ligado? Cortes de não sei o que de podcast. Eu fico salvando e ele continua me mostrando, cara. Sim. E é isso, é tipo uma coisa, live do TikTok, né? O universo bizonho, que é você ir pra categoria de live do TikTok. Tem, e é muito doido porque é uma lógica algorítmica, né? E aí a gente tá falando de um processo que nós, da nossa geração, sempre vamos tratar como uma coisa muito bonita, apesar dos seus problemas, né? Que é a formação da nossa identidade num contexto global. Nós somos a única geração que foi verdadeiramente globalizada no sentido de cabo a rabo, assim, né? A gente cresceu sendo impactado por uma cultura global e a gente está testemunhando agora, né, a dissipação desse pensamento de globalização cada vez mais culturalmente. Mas a gente pegou, cara, a nossa infância e adolescência, entrada na vida adulta, e a vida adulta nesse mundo meio aldeia global, né? Sim. Todos temos o mesmo valor. Só que agora a gente tem essa ruptura, que é... A gente tem esse processo que a gente guarda com carinho, ao mesmo tempo é um processo de hiperconsumo de cultura estadunidense, né? Tipo, a nossa identidade é estadunidense, né? E a gente valoriza as coisas que a gente gosta, a gente não tem que se culpar por isso, né? Sim. Claro que é importante elaborar as coisas e produzir e consumir a cultura do seu país, obviamente, mas assim, de uma maneira geral, não condeno que eu fui uma criança da internet. Mas é um outro lugar agora, né? Ser uma criança da internet não existe mais, né? Todo mundo está na internet, mas na verdade todo mundo está na rede social. Sim. E agora a nossa formação de identidade é ditada por outras coisas, né? Sim. Tipo, como é que você vê isso? Principalmente porque... E aí eu queria também que você falasse um pouco, até porque, né, não sei se a audiência vai te conhecer, mas falar um pouco do seu processo de encontrar a sua identidade, como isso foi importante pra você sendo uma criança da internet, né? E como isso é pior ou melhor hoje, operando numa internet que é de lógica algorítmica, né? E não de uma lógica de curiosidade. Exato. Nossa, eu acho que teve esse processo que começou comigo saindo da igreja, que foi um processo de muita pesquisa, muita curiosidade, tanto a respeito de outras religiões quanto de outras coisas, e eu acho que isso
foi parte fundamental pra eu ser quem eu sou hoje, né? Tipo, se eu não tivesse internet, se eu não tivesse acesso à internet, talvez eu estivesse na igreja até hoje. Tipo, foi totalmente disruptivo isso. Seja para baixar livro de teologia, seja para baixar livro sobre ateísmo, para ver palestra do Richard Dawkins, sabe? Tipo, eu consegui achar essas coisas, né? Então, tem uma parte fundamental da minha essência que tá ligada a isso, que eu não estaria aqui hoje se não fosse esse desvio. Tipo, se meus pais entrassem na onda de, pô, não vai usar a internet porque na igreja tá falando que isso daí é zoado, talvez eu estivesse lá até hoje. Mas, ao mesmo tempo, dando saltos, né? Eu sempre fui musicista da igreja. Saindo da igreja, comecei a gravar bandas de hardcore em Volta Redonda e tudo mais. E o meu ofício de música foi muito aprendendo música pela internet e aprendendo a gravar música pela internet. Né? Tipo, de saber qual programa baixar, como fazer, assistir tutorial, aí pegar o tutorial, ir lá fazer, e criar música e mandar pra alguém pelo MSN, depois pelo Facebook, e a partir disso depois começar a ter banda, e Facebook eu sentia muita falta disso, porque eu organizava show em Volta Redonda, tinha banda, então tinha o lance dos eventos e tudo mais. Então, senso de comunidade pela internet, né? Exato, exato. Tipo, os eventos no Facebook eram muito legais, porque você conseguia ver quem ia no evento, quem não ia no evento, tinha um nível de stalkeamento e era mais fácil você congregar as pessoas no mesmo lugar físico, né? Tipo, como que a gente marca um evento hoje pelo Instagram e convida as pessoas para saber se elas vão ou não? Não tem como. Isso é algo que eu sinto muita falta. E era uma época onde ainda tinha um pouco desse resquício do MSN de ficar offline, né? Tipo, o MSN, quando você tava offline, ninguém podia te mandar mensagem. Então, não, aparecer offline sim, né? Não aparecia offline sim, mas quando você tava offline mesmo, sim, você entrava e via quem tava online e chamava pra conversar, né? E eu acho que isso fez com que as relações offline tivessem muito mais valor também, coisa que hoje eu acho que acaba se dissipando um pouco. Mas essa construção de identidade ao longo do tempo veio tanto dessa parte da religião quanto dessa parte da música, tecnologia e aprender um ofício e começar a trabalhar pela internet, porque comecei a editar vídeo, comecei a motion graphics, aí eu criei meu canal no YouTube em 2014. Então, tô produzindo pra internet desde 2014, assim, tipo... Você já tinha uma audiência nessa época que migrou pro... Tinha. Eu tinha 250 mil inscritos no YouTube, tinha um canal falando sobre música, que depois virou sobre psicologia e comportamento. Sim, comecei em 2014. Tipo assim, é uma parada doida. Fazia review de álbum, fazia melhores álbuns do mês. Aí depois veio Spotify, que eu acho que foi algo que... Você ter acesso a muitos álbuns ao mesmo tempo e ouvir música no celular aumentou muito o consumo de música, né? Então, sei lá, se eu fazia melhores álbuns de janeiro, eu listava os 10 melhores. Eu ouvia pelo menos 20, né? Tipo, e isso fez com que eu ganhasse um repertório musical que eu me considero uma pessoa hiper eclética hoje. Pra mim, não existe nenhum gênero de música ruim, absolutamente. Tipo, eu consigo extrair tudo de qualquer um e acho que tudo é material, como se fosse uma paleta de cores que eu vejo gênero musical. Mas eu acho que isso veio muito da formação de identidade da internet e da facilidade de descobrir novas bandas, assim. Porque antes o catálogo era muito difuso, né? Você precisa baixar em algum site pirata que, se alguém botou ali, já tem alguma coisa. No Spotify você conseguia navegar mais entre playlists de amigos e mais fácil de manda esse álbum, ouve, não gostei, vou pra outro, aí daqui eu migro pra lá. Então, a minha profissão se consolidou muito nisso. Tanto pra gravar bandas e ter esse repertório, quanto pra postar vídeo, nisso eu aprender a editar vídeo e, pô, agora eu preciso aprender tal coisa. Aí eu pesquisava lá como faz tal coisa. Pô, quero fazer a letra mexendo de um jeito mais suave, né? Tipo, na edição. Aí eu ia ver um tutorial, aprendia como fazer isso, aplicava no meu canal. Em algum momento as coisas que eu aplicava no canal eram úteis pra, tipo assim, quer que eu grave o clipe da sua banda? Sabe? Já tinha uma câmera, já sabia editar, ou fazer um lyric vídeo, ou fazer uma animação. Aí disso eu comecei a pegar jobs de publicidade, jobs de outros canais no YouTube. Pô, e tudo mais. Então, são muitas facetas e a não binariedade tá dentro disso também. E como entra isso? Tipo, isso entra lá atrás, num incômodo, tipo... Eu não quero entrar numa coisa muito... como foi o seu despertar, mas no sentido, tipo assim, como esse despertar tá conectado à sua formação como pessoa na internet, né? Sim, então, eu fiz a transição e me entendi em frente às câmeras. Isso aconteceu o tempo todo, eu nunca parei de fazer vídeo. Então, eu descobri o termo não binariedade por conta de um vídeo no canal da ContraPoints, que pra mim é o melhor canal no YouTube que existe. Ela é muito foda. Absolutamente.
E eu já tinha essa pulga atrás na orelha de tipo assim, eu não sou uma pessoa cis, eu sou uma pessoa queer, eu não sei o nome do que eu sou. Eu não sou uma mulher trans, mas é algo próximo, mas não sei o que que é. Aí descobrindo o termo, deu um estalo, né? E aí, nessa época se falava sobre não binariedade na internet basicamente só em inglês, tinha pouca gente falando em português. É algo que demorou a ter literatura em português e pessoas falando. E pós-pandemia esse cenário mudou muito, que a pandemia foi uma grande chocadora de ovos trans, né? Sim. Tipo, muita gente se entendeu trans na pandemia, foi um fenômeno, assim, muito grande. E pra mim, isso aconteceu em frente às câmeras porque, por exemplo, eu me inspirava muito em vídeos da Counterpoint na época do YouTube na pandemia. Então, certas coisas de roupas femininas, maquiagem, unha, primeiro eu apresentava ali no vídeo de uma forma artística para depois incorporar na minha vida cotidiana offline, né? Então, muitas coisas passavam pelo teste da internet primeiro para saber como eu me sentiria. Por exemplo, a primeira vez que eu me vi com maquiagem foi com filtro, né? Tipo, eu usei um filtro de maquiagem. Sim, e eu entendi que era pra mim. E aí eu lembro que eu desci a rua da minha casa e fui comprar maquiagem. Assim, tipo, eu me vi no filtro, caraca, sim. Desci e fui comprar, tipo. Que eu pensei, você acha que isso respondia, desculpa te cortar, mas você acha que isso te respondia, não uma angústia, mas uma pulga atrás da orelha que você tinha desde sempre? Sim. Ou você acha que isso foi formado desde sempre também ali na internet? Tipo, não, é porque em algum momento que eu me entendi, eu comecei a ressignificar minha história inteira. Então eu percebi quem eram os meus ídolos, as pessoas que eu gostava, os meus personagens favoritos dos desenhos. Tipo assim, pô, amava o Shun de Andrômeda, amava o L das Meninas Superpoderosas, amava aquela banda japonesa Malice Mize, que é de visual kei, e que o guitarrista é o Maná e ele tem uma performance toda andrógena. E eu lembro de ver... É tipo aquela X-Japan? Exato, é dessa onda aí, mas só que é pré. O Maná foi quem criou o estilo Gothic Lolita. Ah, foi. Que ele é estilista também. Então, você vê as performances de roupa. E eu lembro de ver tocando guitarra, tipo, nessa época eu tava na igreja, tinha, sei lá, 14 anos de idade, 13 anos. Na minha cabeça era, eu sou assim, eu sou isso. Tipo, eu sou essa pessoa. Então eu não sabia nomear, mas tipo, eu era. Mas ao mesmo tempo a igreja vinha... Tipo, eu já fiquei de banco na igreja, que a invenção do cancelamento vem na igreja evangélica, que é o conceito de banco, você conhece? Não. O conceito de banco é maravilhoso. A igreja inventou o cancelamento. O que acontece? Vou contar uma história. Eu tocava guitarra, tal, ensino médio, tananã, ia ter uma feira de ciências e falaram, vai ter um palco aí com amplificador, quem quiser subir pra tocar, toca. Aí eu juntei um amigo meu que também era da igreja, que era baixista, com uma galera que tocava ali. Vamos fazer um show? Vamos. Fomos no estúdio e fizemos o pior repertório da vida, porque tinha... A gente tocou Creed, Raimundos, Nirvana, System of a Down, Los Hermanos e CPM 22. Tipo, cada um escolhe uma música e uma todo mundo escolhe junto, que foi, sei lá, Black Sabbath, Iron Man, sabe? Foi o pior show, meu primeiro show foi o pior. Mas alguém filmou, postou no Google Vídeos, que não era o YouTube ainda. Caraca, Google Vídeos, cara. Sim, postou no Google Vídeos e caiu na mão do pastor. Aí o pastor falou, pô, então você vai ficar um mês sem tocar. Então você chegava na igreja, todo mundo sabia que você tocava. Aí você sentava no banco ali, quietinha. Aí o pessoal, fez coisa errada, hein? Zoado. Então você tinha essa disciplina, né? Esse cancelamentozinho. Nossa. Então era uma parada. Aí, por exemplo, não podia deixar o cabelo crescer. E eu lutava pra deixar o cabelo crescer, assim. E quando eu cortava curto, eu fazia uns cortes meio pixie, meio sapatão, assim. Com costeleta grande, meio mullet. Então era algo que tava latente, se debatendo dentro de mim, assim, tipo... E que se debateu até meus 27 anos de idade. Você ter o ele como um personagem de interesse, assim, é muito pontual, assim. Muito. Né? É quase cômico. Assim, não, sim. Óbvio, assim, né, que é satânico e queer, né? Sim, tipo, sim. é antítese. É um personagem maravilhoso. Não, eu amo. Eu quero ainda tatuar. Tipo, é um ótimo personagem pra se tatuar. E ao mesmo tempo eu gostava de, sei lá, eu gostava de Sakura Card Captors por conta dos looks da Sakura, sabe? Então tinha uma vontade pungente minha de entender aquilo. E sei lá, minhas brincadeiras de criança era tipo, brincar de pintar pedra com esmalte. Porra, sabe? É tipo... E ao mesmo tempo eu via as roupas da minha mãe, às vezes eu ensaiava colocar, tentava andar de salto. E hoje eu nem ando de salto, e eu nem acho que existe isso, de pô, é só tinta, é só tecido e tudo mais. Mas só que existia uma vontade de descoberta minha que não era possível, né? Aí quando eu me entendi uma pessoa não binária e comecei a consumir muito esse conteúdo, eu fui entendendo o que era possível através da internet.
E principalmente no TikTok seguindo outras pessoas trans e não binárias. Que eu acho que até então parece que as pessoas trans e não binárias não produziam tanto pro YouTube. Que eu acho que o YouTube era algo que tinha um pouco senso de comunidade, mais de audiência. E eu acho que era muito violento os comentários. No TikTok você encontrava a sua galera mais fácil. Sim. Então eu consumia muita gente trans e ainda consumo por causa do TikTok. E antes de eu começar a produzir vídeo pro TikTok, eu só assistia. Então assistir TikTok fez grande parte da minha jornada de me entender uma pessoa trans não binária, assim. O que é interessante, né? Porque vai um pouco na contramão do argumento geral, até o argumento geral que eu repito muito, né? Porque de alguma maneira né? Tipo, a Web 2.0, leia-se as redes sociais, agora esse movimento de todas as pessoas que existem produzem conteúdo sobre si próprias, que é uma coisa bizonha de imaginar 10 anos atrás, ele cria também uma sensação de... Tá gravando, né? Uhum. Ah, tá aqui. Ele cria também uma sensação de, cara, ele produtifica essas existências individualizadas, mas ele também faz você encontrar eco, né? Ainda mais se você faz parte de alguma identidade marginalizada, né? Sim. Tipo, você consegue medir esses... não prós e contras, mas essas nuances das redes de conteúdo, assim, porque eu imagino que se o TikTok foi importante pra você se entender, ele também foi muito importante pra você não se sentir sozinha. Né? Sim. Esse encontro, assim, de outros espelhos que eram espelhos próximos a como você queria se enxergar. Como você vê isso hoje, assim, no sentido de... Até porque... E eu queria, acho que levantar a bola pra uma outra pergunta também, que é... Você acha que essas identidades... E não falando de uma maneira, obviamente, a apagar a trajetória e nem né, mas a forma com a qual essas identidades são produzidas, trabalhadas e expressadas para o mundo, né? Elas têm uma relação muito forte com o virtual. Sim. Né? De alguma maneira. Não só no consumo de cultura, por exemplo. Todos os exemplos que você deu foram de coisas globais. Né? De Japão, desenho, enfim... música. E é um momento onde essas identidades... Porque... É isso, assim, pra mim, eu não sou uma pessoa muito entendida de não binariedade. Então eu tinha essa dúvida também, que é a diferença entre o que é ser queer e ser não binário, né? Por que a mudança do termo, né? Sim. E por que, inclusive, a mudança de pronome, né? Sim. Tipo, por que é interessante isso pra você como identidade? E qual que você acha que é o papel da internet em multiplicar identidades? Sim. Eu acho que isso do pronome e da internet... É algo que facilitou, por exemplo, no entendimento de pessoas que já me conheciam antes da transição. Tipo, sei lá, meus pais, meu irmão. Ver tantas pessoas me tratando pelo pronome que eles não estavam acostumados depois que eu mudei, gerou uma espécie de validação de tipo... Pô, quando um filho, uma filha se entende trans, o maior medo dos pais vai apanhar na rua, vai morrer, o mundo é violento, quero te blindar. Não tem outro jeito de você ser algo mais seguro, porque eu tenho muito medo, né? Então, eu acho que a expressão da não-binariedade, da transgeneridade dentro da internet é porque o mundo é um lugar muito perigoso para essas pessoas. Então, experimentar o virtual antes do offline é uma questão de segurança, sabe? É uma questão de autopreservação e de autoentendimento ali. Porque a gente vive um mundo muito hostil. Então, existe uma possibilidade de fazer um teste, um trial da minha identidade online para trazer isso para offline, e isso também acaba tendo um caráter professoral de você conseguir falar para muitas pessoas ao mesmo tempo. Sei lá, eu não tive que sentar com todas as minhas amizades e falar, pô, sou uma pessoa não binária, eu gosto de tais pronomes e tal, porque todo mundo já me seguia e já consumia meus conteúdos, então a minha mudança de nome, a minha mudança de pronome, tudo isso as pessoas acompanharam junto com a minha mãe, que também assiste meus vídeos, sabe? Então... Eu acho que essa virtualização é algo que é útil até certo ponto, mas que é importante que ela não seja confundida com a vida real, assim. Que atualmente eu tenho um processo de encarar a produção de conteúdo, principalmente enquanto influencer que trabalha com isso, de ter uma responsabilidade pela audiência e de deixar bem claro que eu não estou documentando minha vida online. Tipo, deve ser muito massa conversar com você na mesa de bar, seus vídeos são tão legais, inteligentes. Não, gente, na mesa de bar eu vou falar de cu, peru, falar um monte de merda. Às vezes eu vou ficar mais escutando do que falando,
né? É porque não tem como fazer um vídeo escutando. Até tem o pessoal que faz um vídeo escutando, que bota a cara deles do lado e falando, olha esse vídeo aqui, hein? Interessante. Terrível. Não faz sentido nenhum. Só farmar. Não, farmação assim, no talo. Então, eu sou meio contra isso de você só expor sua vida, seu conteúdo ser a sua vida sendo exposta, porque você vai virar uma pessoa chata offline que chega num lugar e quer fazer stories e foto, né? E eu sou meio, tipo, anti essa cultura de celebridade. E pra mim, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que o meu conteúdo não era sobre mim, mas sim um processo artístico, textual, onde eu posto e saio correndo, sabe? Por muito tempo eu fiz o vídeo de frase pra falar sair correndo, mas eu sempre encarei assim, eu posto e saio correndo. É arte, eu tô escrevendo um texto, se eu quero ir pro lado cômico ou pro lado de alguma emoção e alguma coisa, assim como qualquer outro texto e livro pode ir pra qualquer lado desse. Então eu vejo como uma forma de produzir literatura, de certa forma, nas redes sociais. Então não encaro como uma documentação da minha vida, sabe? Porque eu acho que a gente cai no perigo de começar a acreditar que a vida virtual é a vida virtual real, né? Tipo, e a vida virtual é uma performance da vida real possível. Inclusive é possível ter várias performances na mesma vida, né? Tipo, por exemplo, eu criei recentemente o meu Instagram de música e o meu TikTok só de música, onde eu só tô tocando guitarra. Sanjuvi 666, pra quem quiser seguir. Bem lan house, assim, o nick, né? E muita gente não sabia que você tocava, não sei o que lá. Tipo, eu comecei a fazer outra performance de musicista que diz respeito a mim, mas não sou eu. Eu não sou só musicista. É um fragmento, né? Outro fragmento vitrinizado, né? Exato. Aí muita gente às vezes fala, por que seu pronome é ela? Se você não é uma mulher trans, será que você não quer ser uma mulher trans já que é ela, né? E vem muito desse entendimento da não-binariedade como uma balança daquilo que falta, né? Entre muitas aspas, porque cada pessoa tem a sua jornada, tem gente que não vai mudar pronome, não vai mudar muitas coisas, tem gente que vai, mas no meu processo pessoal, eu entendi que o pronome estava nesse lugar de uma validação da minha não-binariedade e do lugar de conforto, porque, tipo, eu não me olho no espelho e me sinto bonito, eu me sinto bonita, sabe? Tipo, e eu posso estar com uma camisa de banda e uma calça jeans, que é uma roupa tipicamente masculina, ou posso estar de vestido. E era o mesmo adjetivo, e era o mesmo pronome. Então, a partir disso que essa questão de você botar o pronome nas redes sociais e tudo mais, teve esse caráter professoral e esse caráter também de eu falar e expressar para as pessoas e me tratar no pronome que eu gosto de ser tratado, para as pessoas entenderem que devem me tratar assim também. Então, é meio que isso. É uma viagem. É muito foda, assim. E essa curiosidade que é esse processo, ele... Como que você transiciona a potência, entre aspas, e a liberdade dessa sua identidade virtual para dentro do real? No sentido de, sei lá, eu tenho um pouco esse conflito, obviamente, de um lugar de uma pessoa cis, né? E, portanto, que se sente adequada no contexto em que está inserido de performance de gênero. Mas sei lá, num nível de estilo e expressão, né? Eu comecei a aparecer na internet como uma figura muito visualmente exagerada. Isso tem a ver com a minha idade, isso tem a ver com o momento do mundo, isso tem a ver com um monte de coisa, mas eu tinha muitos signos, um excesso de signos, né? Que no digital me tornavam muito interessantes naquele momento. Né? Então, a unha pintada, o mullet, um cordão com continha de smiley, a jaqueta da Marlboro, sabe? Era um excesso ali de coisa acontecendo. E, ao mesmo tempo, conforme eu fui deslizando de volta para a vida real, e até passei por um processo de hiper autoexposição a mim mesmo, a minha imagem e da internet, eu fui dando uma certa dissociada dessa imagem, né? E eu fui ficando um pouco cansado. E também seguindo um movimento global, achei, de minimalismo, entre muitas aspas, e de excesso de expressão. Mas meu ponto sendo, eu comecei a andar no mundo real e querer estar mais no mundo real, e eu me sentia inadequado a ele num lugar de estar comunicando mais coisa do que fazia sentido para o mundo entender. Sim. E não que o mundo tenha que te entender, e não que os lugares que você frequenta tenham que te entender. Você não é obrigado a ir numa padaria vestido adequado a uma padaria só porque a padaria espera de você. A padaria não espera nada de você, obviamente. Mas como é que é essa transição pra você? Tipo, como é que você vê esse processo de... tanto na sua trajetória quanto hoje, né? De você ter construído uma identidade com trials virtuais e ter uma identidade virtual muito potente por ser uma figura de influência.
Como que isso vai pra vida real com você? Hoje é uma coisa muito, assim, seamless e as duas coisas estão ali iguais. Você sente alguma pressão de adequação pela sua identidade ter muitos elementos, entre aspas, virtuais, né? Em termos de influência, de estética, etc? Não, pra mim, tipo, eu sempre gravo o vídeo com a roupa que eu tô na hora. Tipo, e a maioria dos meus vídeos é gravado com a roupa que eu dormi. Essa é a verdade. Tipo, se reparar, eu tô com muitos vídeos com uma camisa cinza do Iron Maiden do Somewhere Back in Time, da turnê. Tipo, porque literalmente eu posto vídeo meio-dia, eu acordo 11, 11h30, sento, gravo o vídeo e posto. Então, eu não gosto dessa ideia de encarar a roupa como figurino. Por algum tempo eu fiz alguns vídeos com inteligência artificial, com avatar, só pra não ter que trocar de roupa. Sério? Eu soltei alguns. Todo mundo percebeu, mas tem outros que ninguém percebeu e deu mais de 1 milhão de views. Cara, que incrível isso. Inclusive eu gravei uns porque eu tava na Irlanda, aí eu só gravava o áudio, botava na machine e postava assim, como se estivesse em casa no Brasil. E você nem confessava isso? Eu já confessei um só, que aí eu fiz um vídeo dando um tutorial para as pessoas entenderem como desvendar vídeos assim, né? Que tem o lance da mão perto do rosto, tem toda uma questão do treino da IA. E é aterrorizante também, né? Sim. Tipo, se você parar pra pensar... É que o virtual não é a gente. Você pode criar um avatar de alguém. Exato. E aí, se você consegue chegar nesse lugar, né? E nem falando numa implicação óbvia do deepfake, né? De tipo, podem colocar palavras na sua boca, etc. Mas uma implicação até de performance de identidade. Sim. Né? O quanto... Parece que... E aí, rumando pra conclusão dessa conversa, para algumas perguntas finais, que o quanto desse momento que a gente vive hoje de mundo permite a gente performar uma identidade virtual. Que é isso, né? No seu caso, é muito... Tô procurando uma palavra em português para não parecer um babaca falando inglês. Que é seamless, né? Sim. Muito fluido, né? Sim. Você sai da internet para a vida. Muito pelo contrário, né? Você faz um trabalho muito grande de não produzir uma idealização virtual de si, né? E você consegue estar ali no mundo, né? E essas coisas, elas não são contrastantes, né? Principalmente que essa produção de identidade da vida perfeita na internet não é feito para ser conteúdo, é feito para as pessoas sentirem inveja. E quererem comprar alguma coisa. Exato. Né? Então, no fim do dia, quando a pessoa tá postando um prato de comida vegana todo dia que é lindo, ou mostrando um apartamento com pé direito duplo alto, com janelões incríveis todo dia nos stories, tipo... As pessoas não estão postando aquilo pra você ficar feliz com a conquista dela. É aquela despertar inveja. É tipo, você não é o que eu sou e por isso você gosta de mim, por isso você é meu fã, sabe? E aí isso entra também nessa despersonalização do público, né? Tipo, quando, sei lá, se eu chamasse as pessoas que me seguem de fãs ou, sei lá, chamasse as pessoas que me seguem de juvers. Tipo, você você coloca uma despersonalização, sabe? Tipo, ou, meus biscoitinhos, tipo... Eu acho que isso daí também quebra um pouco, porque quanto mais você fortalece essa ideia de performance, mais no público você transforma eles em NPCs. Sim, porque ninguém tem essa sua vida, né? É uma parasociabilidade que te coloca como líder de culto, né? Exato. É uma outra coisa, né? E como é que você vê a pauta da não binariedade num sentido de... Por que você acha que cada vez mais ela é vítima de discursos reacionários e fascistas? É porque ela... é literalmente a representação da existência de nuance e esse pensamento conservador é de uma subjetividade muito achatada. Porque assim, a internet, isso é uma coisa interessante, é um contraste que eu acho legal, né? A internet é o lugar da subjetividade achatada, né? É como se ela fosse é como se tudo que você pudesse falar... Acho que eu estava falando isso até ontem com o André do Float Vibes. Tudo que você pode falar no mundo tá aqui na expressão, no seu rosto, na sua presença, lá. Na internet você tem um painel de 5 botões diferentes e você só pode apertar esses 5 botões para falar, né? Ela é achatadora de subjetividade, né? A sua existência ali, ela é muito... você entra na máquina e você é comprimido e você sai uma coisa limitada, né? E ao mesmo tempo, a não binariedade como um processo até de produção de uma identidade
virtualizada que vem de volta pro real Sim. e que é mais real do que virtual, Sim. mas que começa como processo identitário no virtual, Sim. ela é uma antítese a isso, né? Porque é justamente a partir da internet que você quebra uma lógica literalmente binária na palavra, né? E você encontra uma identidade de nuance, de meio de caminho para si, né? E você exerce a liberdade de produzir essa identidade e falar, eu tô aqui, né? Por que você acha que a internet, não a internet, mas por que você acha que os movimentos do mundo hoje miram nessas identidades, inclusive alguns movimentos progressistas, inclusive... É claro que existe a ignorância, o não entendimento, a sensação de que aquilo está sendo empurrado goela abaixo, né? A questão da discussão de pronome, do X, etc. Mas salvo essas coisas, por que você acha que essa zona de nuance é tão frequentemente um bode expiatório conservador? Sim. Eu acho que o conservadorismo, principalmente nos últimos 4 anos, acaba vivendo uma grande contradição nisso, porque ao mesmo tempo que era anti-vax, e na hora de falar sobre não binariedade, eles vêm falar sobre cromossomos, e vêm falar só existe homem e mulher, sabe? Eles vêm com um discurso cientificista que não tem muito de ciência, porque se você for pegar artigos para ler, se você for para ciências humanas, e se você for para isso, você vai ver que a não binariedade está ali, pungente. Existem pessoas estudando isso e é algo também que o colonialismo apagou, né? Porque quando a gente pega os povos nativos indígenas ao redor do mundo, e não só indígenas, mas você vê que a não binariedade existia ali e que o colonialismo católico, que parte da primeira página da Bíblia de Adão e Eva, já institui algo, né, que é binário, que é homem e mulher, e eles vão povoar a terra, e é a escolha de Deus. Então eu acho que se mistura muito com a religião também. E ao mesmo tempo se cria espantalhos. Primeiro, em cima do pronome neutro, que eu acho que é o maior espantalho que existe. Que parece que a comunidade não binária está pedindo para todo mundo falar tudo com E no final. Para falar isso em qualquer situação, sendo que em momento nenhum foi dito isso. O pronome neutro é para você tratar uma pessoa que não se identifica com um pronome masculino ou feminino, o ou, o a. Então, daí surge o pronome neutro, como uma alternativa para criar uma linguagem inclusiva para essa pessoa específica. E, pessoas trans são uma porcentagem muito pequena na sociedade. Aí não binárias, menor ainda. Aí pessoas trans não binárias que se identificam exclusivamente só com o pronome neutro é uma parcela muito pequena, muito pequena. E se você não conhece essa pessoa, isso vai ter um impacto de 0% na sua vida. Absolutamente 0%, zero. E a maioria das pessoas não conhecem pessoas não binárias. E se conhecem, talvez conheçam, mas não convivam. Ou sei lá, seguem no Instagram. Então elas não têm a necessidade de readaptar o seu vocabulário. E a questão é, você vai ter a necessidade de readaptar o seu vocabulário quando você conhecer uma pessoa não binária que você gosta muito, ou quando alguém que você conhece se perceber uma pessoa não binária e perceber que o pronome neutro contempla ela, sabe? Então eu acho que existe esse alarde muito grande por conta dessa lógica reacionária que tenta empurrar goela abaixo um sistema religioso que acredita na supremacia homem-mulher cis. E tudo que não é cis tem esse sinônimo de perversão, que vem de uma herança bem anos 90 do que são as pessoas trans, né? Sim. De que são pessoas que... Que é após a epidemia de AIDS, inclusive. Exatamente. Que a gente teve toda uma mudança de vestuário masculino. Sim. E toda uma abordagem em cima de pessoas trans como pessoas perversas sexualmente, como se fosse uma perversão sexual. Sendo que muita gente nem entende que gênero é diferente de sexualidade, sabe? Tipo assim, existem mulheres trans que são lésbicas, né? Mas a lógica do conservador que tá pouco nesse assunto, ele acha que uma mulher trans virou trans para ficar com homens. E homens gostam de mulheres. Isso aqui, tipo, não faz sentido nenhum, são coisas totalmente diferentes, sabe? E existe também esse discurso de que isso vai mudar a cabeça das crianças e fazer as crianças serem não binárias, né? Tipo, forçar as pessoas a serem trans. Tipo, como se o referencial fosse um balizador disso. Se o referencial fosse balizador disso, só pessoas trans teriam filhos trans? Sim. Não é a realidade. O que mais tem são pessoas trans filhas de casais cis, né? E isso já quebra isso. Então, tipo, se uma pessoa for trans, ela vai ser trans. Em conclusão, em termos de
Porque eu tô num momento da minha vida em que eu tô tentando imaginar futuros possíveis com um exercício radical não só de lutar contra o meu cinismo, mas porque eu acho que a internet, né, inclusive, a gente atingiu um nível de internet e exaustão de telas em que toda a nossa produção cultural, nosso pensamento cultural tá absurdamente envenenado de cinismo e ironia, Sim. né? E é uma coisa que atrapalha muito a nossa forma de teorizar sobre o futuro e de acreditar no futuro. E você estando numa posição minoritária de uma identidade que, né, se consolida em termos referenciais a partir da internet, né? E também considerando que muita gente veio antes e muita gente vai continuar vindo depois, né? E que tem muita gente que te segue, muito provavelmente que deve até entrar em contato com você, Sim, né? Que tem sentimentos e situações parecidas, né? É uma pergunta difícil de responder, mas qual que é o meio termo, assim? Porque eu sempre discuto a internet como o lugar do fim do mundo, das redes sociais, babá, eu queria que tudo fechasse e acabasse. E aqui a gente tem uma hipótese de acolhimento, né? De produção de identidade, de comunidade, né? Como que você acha que a lógica da não binariedade, ela opera na internet talvez como um lugar de disrupção disso, assim? Como que você acha que é o potencial da não binariedade em produzir uma internet e produzir um senso de comunidade que é obrigatoriamente cheio de nuances? Sim. Né? Eu acho que a não binariedade enquanto identidade de gênero, ela tem um grande papel também de revelar um mundo não binário para todas as pessoas cis, sabe? Revelar que a seção masculina e a seção feminina é só uma placa e que você pode usar qualquer tipo de roupa e que você pode se permitir, que você não vai ser nem mais homem ou menos homem, mais mulher ou menos mulher, e que isso não vai te fazer você virar uma pessoa não binária só por causa disso, só por causa desses símbolos estéticos. Eu acho que isso entra muito nessa questão e combate um conservadorismo que o tempo todo se fala em doutrinação de criança, mas a gente não tem uma escola dominical que literalmente ensina gênero para as crianças e que ensina sobre casamento e que ensina que o certo é homem com mulher. E no final das contas, essa doutrinação de gênero vem de um lado reacionário de direita e não das pessoas trans que estão produzindo conteúdo na internet para outros adultos, sabe? Porque, bem ou mal, a gente está produzindo conteúdo para outros adultos. A gente não está fazendo nada com a finalidade de fazer conteúdo que seja acessado por crianças e adolescentes. E se elas assistem isso, é questão da tutoria dos pais, não nossa, né? Mas eu entendo que a não binariedade surge nessa provocação filosófica também, de tipo, não vou dizer meio do caminho, mas o que existe em comum em vários caminhos, né? Então, qual que é a mescla? Qual que é a pororoca que existe no meio disso e como que a gente caminha? E eu acho que principalmente enquanto a internet, enquanto a celular, a gente também trazer isso filosoficamente sobre fazer o celular deixar de ser, e a internet deixar de ser um item essencial, mas ao mesmo tempo não tornar ele um item inútil e se isolar e ir pro meio do mato sem internet, né? É a gente achar o meio dos caminhos, fazer o celular virar novamente um eletrodoméstico. Assim como a TV virou um eletrodoméstico que fica desligada a maior parte do tempo na nossa casa e que a gente liga ela quando a gente quer ver uma série, quando a gente quer fazer uma coisa e a gente tem a hora para desligar ela. A gente faz parte da geração que em algum momento entrou na internet para nunca mais sair, quando a gente ganhou o nosso primeiro smartphone com 3G e tal. Até então a gente sabe como é o rótulo da garrafa visto de fora, né? Mas agora a gente está vivendo uma geração que nasceu dentro da garrafa e tem uma rolha nessa garrafa. Então a gente precisa ter um jeito coletivo de arrebentar essa rolha para as pessoas verem o rótulo da garrafa e poderem entrar nessa garrafa quando quiserem se embriagar e poder desfrutar de uma sobriedade fora da garrafa também. Então acho que o caminho é esse, o celular como eletrodoméstico novamente. Vou falar mais nada, muito foda. Pô, que analogia irada da garrafa, hein? Não é? Porra, amiga, obrigado demais. Nossa, eu que agradeço, velho. Prazer enorme. Absurdamente. Vamos encerrar aqui. Quer mais um Negroni? Cara, eu ia até aceitar, mas eu tô com hora. Então, mete bronca. Vai gravar muito ainda? Hoje não. Foi muito esclarecedor conversar com a Juvi. E eu acho que esse é o tipo de conversa que você tem que ter pelo menos uma vez na sua vida. Principalmente porque a gente escuta muito discurso na internet e generaliza as coisas a partir de perspectivas que se quebram com o simples ato de conversar com alguém olho no olho. E entender que não se pede muito.
Na verdade, você pede o mínimo, ou quase nada. E que saudade da internet dos anos 2000. Puta que pariu. Eu odeio impulsionar nostalgias e outras coisas, mas eu acho que a falta que eu mais sinto não é necessariamente de jogar Priston Tale ou RuneScape, ou passar horas em fóruns de Resident Evil, mas sim da atenção total que eu tinha para esses processos. O online não significava dissipação de foco. O online era presença, era presente. Existiu uma época onde fomos digitalmente presentes. E eu acredito que ainda pode existir outra, onde nos tornamos assim novamente. Resta trabalhar nessa direção. E sonhar com uma internet que retorna à sua vocação, de conectar pessoas e ideias. Esse foi mais um episódio do Lan House, um podcast que eu autofinancio porque acredito no valor que conversar com gente interessante pode produzir, tanto para mim quanto para vocês. Se você quiser acompanhar mais do meu trabalho, eu falo sobre cultura, internet, futuro e tantos outros temas como esse aqui no meu Instagram e TikTok, sob o @SodréMat, SODREMAT. E eu também tô no YouTube, como Matheus Sodré, fazendo vídeos de longo formato. Esse projeto é muito importante para mim, e é especial saber que tem gente ouvindo do outro lado. Se você acha que vale a pena, não deixa de compartilhar e espalhar as ideias que a gente discute aqui. E muito obrigado por me escutar até o final. Um abraço.